Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um OAB Entrevista. E este programa já começa com uma inversão de papéis. Esta é a Maísa Rocha. Você que sempre assiste a gente sabe que ela fica normalmente aqui, nesta janela, fazendo a tradução em Libras para aqueles que também assistem a gente e que são surdos. Este primeiro bloco do OAB Entrevista será invertido desta forma porque foi pensado para quem tem deficiência auditiva. 26 de setembro é o Dia dos Surdos e não poderíamos deixar de marcar a data falando sobre as garantias e direitos dessa população. Afinal, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 28 milhões de pessoas têm surdez. Quem começa este programa tirando as nossas dúvidas é Luciana Marques. Muito obrigada, doutora Luciana, por participar conosco. Começamos o programa falando sobre o número de pessoas com deficiência auditiva. Todas elas têm direito à educação. De que forma isso é garantido pela lei? Nós temos atualmente a Lei 10.436 e ela foi um marco muito importante no qual se efetivou que é a língua de comunicação e expressão da comunidade surda. Essa lei ela foi direcionada por conta de uma luta da comunidade surda que tinha objetivos e perspectivas da própria comunidade surda e como deveria ser a sua educação. Posteriormente, no ano de 2005, nós temos o decreto 5626, no qual traz informações quanto às formações dos professores surdos, quais formações devem ter, assim como também assegura a ele o direito a ter o seu local de trabalho no ensino de crianças surdas, para que essas crianças aprendam a língua de sinais, que é a sua língua materna, para que no futuro elas possam compreender e se tornarem cidadãos de direitos e deveres. Nós temos também no decreto 5626 a garantia ao intérprete de língua de sinais e aos meios que devem se tornar acessíveis. O intérprete de língua de sinais é uma ferramenta importante, tendo em vista que é ele que possa assegurar as informações e a comunicação ser passada da melhor maneira possível. Então nós temos também a garantia do ensino de língua, é a língua materna do surdo, é a língua na qual ele se comunica, que ele se expressa. Por isso a importância da lei. Não, ela não está completa, mas nós vemos isso como sim um marco norteador e muito importante. Hoje, o que a legislação diz sobre a acessibilidade dessa população? Nós temos a lei e o decreto 5626, nos quais foram muito importantes, que garantem e efetivam a acessibilidade da pessoa surda e a necessidade do intérprete, ou que cada órgão ou empresa tenha 5% do seu pessoal formado e capacitado em língua de sinais. Mas isso nós sabemos da dificuldade dos locais públicos, nós sabemos que muitas empresas públicas ou em serviços públicos não têm esse percentagem de formação de pessoal capacitado em língua de sinais. Por isso nós temos consciência da importância que é a língua de sinais, inclusive para que evite qualquer tipo de problema no desenvolvimento da criança e com isso atrapalhando o seu pleno acesso às às responsabilidades cidadãs que lhe são peculiares de qualquer pessoa. Então nós temos que ter respeito à sua língua materna e evitar que a mesma se perca ou que haja prejuízo para a comunidade surda. Para que, por exemplo, nós temos aqui a OAB também precisa ter os seus espaços acessíveis. Se porventura um profissional surdo vier à OAB, nós teremos certamente problemas de comunicação, ou mesmo que vá a outros órgãos da justiça, ele também tem dificuldade. Então é necessário que se cumpra essa porcentagem de profissionais, mas que seria adequado mesmo a contratação de intérpretes. Crianças e adolescentes com deficiência auditiva têm o direito de estudarem em instituições de ensino público? Então, essa realmente é uma pergunta bem interessante e sim, todos têm direito. Mas nós devemos pensar primeiramente em falar sobre qual é a perspectiva do surdo. Deve ser respeitada a sua
prevalência de ensino. Sempre priorizar por um modelo só, um modelo de educação inclusiva. Não, nós temos que ofertar outros meios também. Uma educação que lhe possibilite ser cidadão, que lhe possibilite um conhecimento crítico a respeito de todas as informações que são-lhe passadas. Então, a comunidade surda hoje verifica a necessidade de uma educação bilíngue, na qual a língua de sinais seja a língua de instrução e que ela seja respeitada e assim evite barreiras. Por isso eu torço para que todas as pessoas tenham essa realmente vivência e a possibilidade de abertura. Que o MEC também torne mais escolas bilíngues e efetive mais escolas bilíngues, que seja também ofertado às famílias informações sobre a pessoa surda, sobre as acessibilidades e os seus direitos, os locais que lhes são assegurados pela lei, e também as pessoas saibam língua de sinais para passar essas informações. A partir de qual momento é obrigatória a presença de um intérprete? Qualquer momento é necessário a presença de um intérprete. Sempre que a pessoa surda estiver, é necessário que se tenha um profissional intérprete, independente da idade, seja criança, seja adulto, em qualquer momento é necessário. Nos espaços públicos, nos espaços privados, é necessário que tenha um profissional que garanta a efetiva comunicação entre as pessoas. Então, não há um momento determinado, é preciso garantir um intérprete somente um horário. Não, é a qualquer momento mesmo, para assim assegurar a comunicação, para que não haja problemas de comunicação nos espaços. Em 2005, houve a edição de um decreto sobre o uso e ensino de Libras. Esse foi um grande passo para mais inclusão? Não, o que a lei nos determina é que nós temos que ter a percepção da comunidade surda e ao usuário da mesma. Nós temos que ter pessoas capacitadas em língua de sinais e assim garantir a possibilidade que o mesmo seja atendido na língua, para que os locais que porventura a comunidade surda for, esteja capacitado e assim seja assegurado o acesso, o ensino e também que seja possível ao surdo estar incluído na sociedade de uma forma geral. Imagina se na universidade não tivesse surdo. Então hoje nós temos uma perspectiva muito melhor porque foi garantido ao surdo estar nesse espaço acadêmico e com isso possibilitar também um conhecimento maior da língua. Então nós temos retirado também as palavras surdo-mudo. Não é surdo-mudo, ele se comunica por meio da língua de sinais. Então sim, é importante nesse processo acadêmico, em outros também, nos órgãos judiciais, nos órgãos de assessoria aos órgãos judiciais, essa inclusão efetiva na sociedade da pessoa surda. O que falta é legislação ou mais políticas públicas sobre o tema? Não, é uma pergunta, se falta lei? Não, eu acredito que nós temos já várias leis, nós temos leis anteriores ao reconhecimento da língua de sinais, nós temos leis que foram com o cumprimento da Declaração de Salamanca, desde a década de 80, nós temos a LBI, nós temos leis diversas. O que falta efetivamente é um processo de fiscalização nessas leis existentes. Mudanças na legislação são necessárias para melhorar a qualidade de vida de pessoas surdas, doutora Luciana? Quanto à qualidade de vida, o que precisa mudar, se precisa mudar a lei ou não, seria importante perguntar à própria comunidade surda. É ela que pode falar sobre ela. Eu tenho uma perspectiva de pessoa não surda, então seria interessante perguntar para a pessoa surda qual é a importância de alterar a lei. Então tem uma fala muito importante dentro dos direitos humanos que é nada sobre nós sem nós. Então eu não tenho como falar por ele. Então seria importante para perguntar para a pessoa surda quais são as leis? As leis hoje vigentes são suficientes, são insuficientes? Qual é a opinião da pessoa surda? Acha que precisa mudar alguma coisa? Os espaços já estão todos preparados para a inclusão? Não, nós temos modelos que podem ser seguidos, profissionais que podem ser consultados, profissionais intérpretes que precisam ser realocados em espaços públicos também, para que garanta, assim, uma possibilidade de comunicação. Assim como precisamos cada vez mais dos órgãos
órgãos fiscalizatórios também, mas falar sobre o surdo ou falar por ele, daí eu não posso. Realmente tem que se consultar a pessoa surda. Obrigada, doutora Luciana, por sua participação conosco aqui neste OAB Entrevista. E você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta e fala mais sobre a luta das pessoas com deficiência. Até já! O mês de setembro também conta com outra data importante. O último dia 21 foi marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, essa população ainda precisa lutar pelo seu espaço, seus direitos. Segundo dados do IBGE, menos de 12% dos municípios brasileiros contam com toda a frota de transporte coletivo adaptado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O prazo para que as cidades se adaptassem era 2015. A adaptação de ônibus para o acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está prevista nos artigos 227 e 244 da Constituição Federal de 88, mas foi regulamentada somente nos anos 2000. Outro levantamento alarmante do IBGE é sobre a acessibilidade das ruas do país. Apenas 4,7% tem rampas para aqueles que precisam de cadeira de rodas para se locomoverem. 2 dados que comprovam a falta de acessibilidade de todo um país. E para entendermos mais a realidade, fomos saber deles, daqueles que precisam de mais acessibilidade, mais igualdade no tratamento à situação brasileira hoje. Me chamo Antônia Nájila, moro na cidade de Brasília e existe acessibilidade no Brasil? Não existe. Infelizmente não existe. Encontro muita dificuldade de ter minha vida como era antes, entrar e sair. Às vezes para ir no supermercado, para ir numa padaria, para ir numa farmácia. Eu não consigo por causa dos quebra-mola, por causa dos meio-fio que são altos, não tem acesso. Meu nome é Ana Lídia, eu sou baixa visão. Na verdade, eu tenho 15% do olho esquerdo. Do olho direito eu não vejo nada. E como sou deficiente visual, é muito difícil a gente andar na rua. Tem lugares que tem o piso tátil, é mais fácil a gente se guiar com a bengala, onde tem o piso tátil. Agora, onde não tem, muita gente não respeita a gente, por exemplo, na rodoviária, esbarra na gente, os ambulantes, eles cobrem o piso tátil com mercadorias, seus negócios, cobre tudo. Para a gente andar ali é muito difícil. Olá, meu nome é Carmen Lúcia e eu resido na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Em relação à acessibilidade no país, eu acho que agora é que está começando a ser mais divulgado e necessita de talvez mais campanhas educativas para que as pessoas tomem consciência de que tem que se ajudar, tem que fazer mais alguma coisa. Agora é que está começando, ainda é muito falho. Eu pessoalmente tenho dificuldade, a minha cidade é mais ou menos, tem rampas nas esquinas, mas mesmo assim, vira e mexe, tem lugar que não tem como eu atravessar uma rua, porque não são todas as esquinas que tem rampa para cadeirante. Oi, sou Priscila, estou desempregada e tenho 2 filhos. Quero falar sobre a acessibilidade das mulheres e mães surdas. Quando vamos a uma consulta médica, precisamos de intérprete, mas pagar esse profissional é difícil. A comunicação deve ser garantida. Quando minha filha nasceu, ela teve problema de saúde e eu tive que levar a minha mãe. Só que a minha mãe não é fluente em Libras. E eu fiquei tentando ler os lábios para entender o que estava acontecendo comigo. Fiquei constrangida, pois não havia comunicação comigo.
Relatos fortes que mostram a realidade de várias pessoas com deficiência no Brasil. E para continuarmos a falar sobre este tema, quem participa conosco a partir de agora é o Dr. Joelson Dias, ele que é presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada por sua participação conosco. Sou eu quem agradeço o convite. Dr. Joelson, no início deste bloco eu apresentei alguns dados e também mostrei alguns relatos de pessoas com deficiência. Muita gente reclama da acessibilidade. Como que faz para mudar este cenário atual no Brasil? Essa realmente é a nossa principal preocupação e principal reclamação. O Brasil definitivamente tem um dos sistemas mundiais mais avançados de defesa e proteção das pessoas com deficiência. Nós temos a Constituição da República desde 1988, nós temos o Brasil que aderiu à Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, inclusive com status de norma constitucional, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos várias leis por segmentos das pessoas com deficiência, ou seja, não faltam realmente legislação assegurando esses direitos. O que se coloca como desafio é justamente a implementação. Por isso é mesmo de fundamental importância que as pessoas façam as suas reclamações, tragam os seus relatos, para que as autoridades públicas, os governos, a administração, sempre, juntamente com a sociedade, possam identificar as melhores políticas públicas e, claro, priorizar os recursos orçamentais tão necessários para a efetivação desses direitos. E dentre os depoimentos, por exemplo, nós recebemos o depoimento de uma cadeirante de Niterói, que reclamou justamente da acessibilidade nas ruas. Também temos uma reclamação de uma pessoa com baixa visão no Distrito Federal, que reclama dos ambulantes aí que impedem a passagem dessas pessoas com a bengala. Ou seja, é um problema de todo o Brasil. Sim, a questão da comunidade surda também, ou seja, em qualquer dos segmentos da deficiência nós encontraremos essas reclamações que são frequentes e, lamentavelmente, em todos os municípios, todos os estados. O que a gente precisa, por isso eu digo sempre, é que os nossos conselhos estaduais, os nossos conselhos municipais funcionem cada vez mais e cada vez melhor. Por isso que é muito importante a participação social. E a reforma da Previdência, Dr. Joelson, afetou de alguma forma as pessoas com deficiência? Afeta e muito. Lamentavelmente, as pessoas com deficiência, todos nós sabemos, têm uma dificuldade enorme de inclusão no mercado de trabalho, enorme na educação. A gente ainda discute até hoje a questão da educação inclusiva. Enfim, as pessoas com deficiência sempre precisam de mais cuidados, são medicamentos, são exames, são os próprios cuidadores, ou seja, uma série de questões muito pontuais, muito circunstanciais, que as pessoas com deficiência precisam mesmo ver garantidas, sob pena de não se promover o que quer a Constituição, o que quer a Convenção da ONU, que é a sua efetiva inclusão, que é a sua efetiva autonomia, a sua efetiva independência. E por isso que muitos dos tópicos nessa reforma da Previdência acabam por atingir diretamente as pessoas com deficiência. É a questão da pensão por morte, que muda os beneficiários, que muda a fórmula de cálculo, acaba que, pela média, podem receber menos, inclusive, do que recebia o segurado. É a própria questão da aposentadoria especial, que não temos ainda uma legislação específica para os servidores públicos, por exemplo, aí acaba aproveitando a lei específica para aqueles que estão no regime geral da Previdência Social, mas com as mudanças podem ter alterado, homem e mulher, o tempo antes necessário para a aposentadoria especial, sempre aumentando esse tempo, sempre equiparando até às vezes homem e mulher na definição desse tempo, por mais que a situação seja absolutamente diferente em relação aos respectivos gêneros. Enfim, uma série de questões, a própria questão do BPC também, que, enfim, quando se discute, quando se inclui, é sempre para dificultar a percepção disso que já é, enfim, um benefício da assistência, na verdade, que nem deveria estar contemplado nessa reforma da Previdência, porque diz justamente com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, miserabilidade, essa que é a verdade. Enfim, seria um outro programa extenso só para a gente relatar aqui, lamentavelmente, os retrocessos que essa reforma da Previdência, lamentavelmente, pode trazer, não só para toda a sociedade brasileira, como tem sido muito discutido, mas principalmente para as pessoas com deficiência. E hoje a agenda legislativa, de alguma forma, discute, então, algumas leis específicas para as pessoas com deficiência ou não? Exato, claro, está se sempre buscando aperfeiçoar, efetivar cada vez mais esses direitos. Como eu dizia, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo de proteção das pessoas com deficiência e promoção dos seus direitos. Mas isso só não basta. O que nós precisamos agora são de políticas públicas, são de recursos orçamentários e de uma extensa capacitação dos servidores públicos, por exemplo. Isso vale para todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, vale para o Ministério Público,
Público, vale para a própria OAB, vale para a Defensoria, como vale também para a União, para os estados, para os municípios. É muito importante que, quando chegue a pessoa com deficiência na busca de um determinado serviço, tenha ela, a pessoa com deficiência, todo o acolhimento necessário para que se possa garantir a efetiva prestação desse serviço, para que se possa garantir a sua inclusão. E por isso a gente fala tanto das rampas, fala do braille, fala do acesso aí do formato digital, fala do intérprete de Libras. E isso tudo significa o quê? Necessidade de capacitação dos próprios servidores públicos, mas também da própria sociedade. É muito importante que a gente tenha uma sociedade informada, uma sociedade que saiba realmente por que nós temos a vaga reservada ali para a pessoa com deficiência, por que a gente tem o atendimento prioritário com a pessoa com deficiência, porque a gente tem, inclusive, um programa de acessibilidade da própria Justiça Eleitoral voltada aí ao eleitor e ao próprio candidato, candidata com deficiência. Então, assim, é necessário muita educação para a cidadania, muita educação para os direitos humanos, porque esse é um esforço conjunto, é um esforço concentrado. Não adianta pensar que só o governo, a administração, dará conta desses desafios. Precisamos que a sociedade também esteja pronta a colaborar e nos ajudar a superar, dentro do possível, todo esse preconceito, essa discriminação, essa exclusão das pessoas com deficiência. E vale a gente reforçar para quem está assistindo a gente que a Comissão Nacional acompanha de perto esta agenda legislativa, justamente para cobrar aí do Congresso Nacional. Exato. Nós temos vários projetos de lei tramitando, muita coisa vem quase que como retrocesso das políticas de direitos para as pessoas com deficiência. Então, assim, o acompanhamento é sempre muito de perto mesmo, é sempre articulado com outras entidades da sociedade civil, a participação em audiências públicas, para sempre levar ao conhecimento dos parlamentares a visão da OAB, mas também dessas outras entidades da sociedade civil sobre os projetos de lei em tramitação. Claro, tem muita coisa que vem no sentido de favorecer a implementação desses direitos, mas tem muita coisa que ainda no modelo médico ultrapassado, que já não pensa nas comissões multidisciplinares, que não pensa nesse novo modelo de direitos humanos biopsicossocial da pessoa com deficiência, que pode, a depender da maneira como forem aprovados esses projetos, aprovadas essas leis em determinados segmentos das pessoas com deficiência, significar, na verdade, retrocesso e não a autonomia, o protagonismo que se espera com toda essa legislação em favor das pessoas com deficiência. E, na sua opinião, como um advogado que luta pelas pessoas com deficiência, como está hoje a inclusão social no Brasil? Bom, está com muita dificuldade. Lamentavelmente, nós temos dificuldades orçamentárias. O Brasil, lamentavelmente, optou por um tipo de política que acaba priorizando muito a questão dos encargos da dívida. Isso compromete muito o nosso orçamento. Falta discussão na sociedade, esclarecimento e oportunidade de participação para se definir exatamente onde esses recursos devem ser usados, implementados. Falta mais participação social, falta uma maior efetividade dos conselhos, um apoio maior dos governos estaduais, municipais e também federal no que diz respeito aos próprios conselhos, ao papel do Ministério Público, da Defensoria, da própria OAB, porque é a partir desses conselhos, dessas entidades da sociedade civil, que a gente consegue manter mesmo uma fiscalização, um acompanhamento mais de perto. A exclusão continua enorme, a falta de oportunidade de trabalho, de lazer, na educação, enfim, várias questões de conhecimento mesmo dos seus próprios direitos, por isso a gente precisava de mais recursos para a própria capacitação nos municípios mesmo, de muitas dessas pessoas com deficiência e das suas entidades representativas, um reforço no papel dos conselhos, porque são os conselhos que acompanham nos municípios, nos estados e na União o funcionamento de todas as secretarias, de todos os ministérios, enfim, nós temos desafios enormes pela frente. Muito já se avançou, é verdade, por conta da legislação que promove e protege esses direitos. Mas agora chegou a hora de, efetivamente, em conjunto, governo e sociedade, definirmos essas políticas públicas, definirmos esses recursos orçamentários, as prioridades e um cronograma efetivo para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar a concretização desses direitos. Dr. Joyce, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui neste OAB Entrevista, um tema tão caro para toda a Ordem dos Advogados do Brasil. Sou eu quem agradece e, com certeza, toda a sociedade. Saber que a OAB também, por intermédio desse seu programa tão importante, coloca na pauta atual um tema tão relevante como esse, que é da concretização dos direitos da pessoa com deficiência, da inclusão dessas pessoas, exatamente como quer a nossa Constituição, como quer a
Convenção da ONU e como quer a Lei Brasileira de Inclusão. Parabéns. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que curtiu com a gente todo este OAB Entrevista. Quer rever este programa? Corre na nossa página no YouTube. E se quiser sugerir um tema para os próximos, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.